Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio. Oi, gente querida, eu sou a Marlise e este é o canal Arte e Companhia. No vídeo da semana passada, nós fizemos esta linda ponteira, mas é para adulto. E aí eu resolvi fazer para as crianças. Então hoje nós vamos fazer uma linda bonequinha para as menininhas. Então, bora trabalhar! Então, para começar, temos que ter uma bolinha de isopor na medida de 40 milímetros. E na emenda da bolinha fica alguma rebarbinha. Então, com uma lixinha de unha do lado lisinho, com a mão bem leve, a gente retira essas imperfeições. E aí a gente procura bem no meio da bolinha uma marcação que vai dar a direção do centro dessa bolinha. Ela é toda trabalhadinha, é fácil de encontrar. E aí nessa marcação a gente vai colar um pouquinho abaixo, né? Porque o narizinho que a gente vai fazer com essa meia pérola nunca fica no centro, né? Fica sempre um pouco abaixo. Então, no final dessa bolinha a gente cola essa meia pérola e eu aconselho não usar cola quente porque ela vai soltar depois. Cola quente com plástico não dá certo. Então, eu uso aqui a T6000, é uma das opções. Pode ser a cola instantânea também. Depois nós vamos fazer essa flor em EVA. Eu já deixei duas prontas aqui para mostrar e para agilizar, né, para não estender demais o vídeo. E aqui eu tô mostrando como que nós vamos decorar essa flor. Eu vou disponibilizar para vocês na descrição do vídeo todos os moldes aqui, né? São poucas coisas, mas já ajuda. Então a gente pinta o centro, eu tô pintando na cor laranja. E depois a gente tira o excesso. Eu tô pintando com canetinha, qualquer canetinha, tá? É muito fácil de fazer esse trabalho. E aí, nas pétalas, em torno das pétalas, a gente passa a cor que a gente escolher, mas só em volta, porque depois nós vamos fazer como se fosse uma pátina, né? Tirar o excesso e essa cor já vai espalhar pela flor toda. É muito fácil de fazer. E muito gostoso também. Agora com um paninho, né, um trapinho que sobra aí dos retalhos, aí a gente envolve esse paninho no dedo e vai espalhando a aplicação da cor da canetinha. Olha que suave que fica. E a gente faz isso na flor toda. São 3 flores que nós vamos usar para fazer a roupinha dessa bonequinha, né, que será a ponteira para as menininhas. E no próximo vídeo nós vamos fazer para os menininhos. Olha que fácil. Se você quiser deixar assim, tá ótimo. Se você quiser fazer um reforço, né, na borda, então a gente vai juntando as pétalas de 2 em 2 e passa a canetinha ao redor das pétalas. Dá um destaque muito bonito até nas flores. E a gente faz isso em toda a flor. Se ultrapassar um pouquinho o limite, a gente tira o excesso e pronto. Depois é só esperar secar. E aí o miolo acabou porque a canetinha demora um pouquinho para secar. Então é melhor deixar por último, né? Passa a cor laranja e esfuma um pouquinho e pronto, agora deixa secar. Enquanto seca, nós vamos fazer as florzinhas que irão no cabelinho da boneca. Da mesma forma, a gente pinta ao redor das pétalas e depois tira o excesso com paninho.
Esse trabalho suja um pouquinho a mão de tinta. Eu não me importo, mas se você preferir, você pode usar luva. É muito fácil, muito gostoso e muito rápido de fazer e super em conta. Eu sempre tenho bastante EVA branco, porque aí eu faço a cor que eu quero. A vantagem de ter o EVA branco é que você dá a cor que você quer para a peça. E agora nós vamos fazer também o contorno, se você quiser. É muito rápido, muito fácil. Com a caneta, o lado, da ponta da caneta, a gente vai passando em volta da florzinha. Rapidinho, fica pronto. Olha como destaca. Fica um trabalho delicado e muito bonito e muito fácil de fazer e gostoso também. Aí depois faz o miolinho. Se você quiser deixar assim, já está ótimo. Mas eu amo os cristalzinhos, então depois eu vou colar no miolo de cada florzinha um mini cristalzinho, que é aqueles que vêm em cartela adesiva. Aí agora eu vou fazer, o contorno aí, os detalhes do miolinho, que são os pistilinhos, em torno da flor. Mas é também de gosto. É que eu sou detalhista, então não consigo deixar sem fazer. Mas também é rapidinho. Você pode também optar por um EVA colorido e fazer só a borda das florzinhas. Aí é uma escolha de cada um, tá bom? E aqui são os cachinhos que vão na cabecinha da boneca, que eu vou mostrar para vocês uma forma bem fácil de fazer esses cachinhos. Aqui é a franja, da boneca, que já está pronta também. Juntei aqui 25 fios, amarrei do lado, que eu quero o cabelinho do lado. E aqui, gente, se vocês quiserem, eu posso ensinar essa forma de fazer aqui, essa reguinha, para fazer os cachinhos, e dá para fazer em várias medidas. E aí, para deixar uma folga para eu retirar com facilidade depois, eu coloco uma agulha de crochê. Dou 6 voltas, 6, 7 voltas, eu vou pro lado e repito 6, 7 voltas e vou até completar a régua. Então eu consigo fazer 5 cachinhos por vez. Agora eu corto aí uns fiozinhos de mais ou menos uns 10 centímetros, 10, 12 centímetros, para amarrar os cachinhos. E agora nós vamos amarrar os cachinhos. Procure dar 2 voltas na hora de fazer a primeira amarração para não soltar e o cachinho ficar bem firme. Então dá 2 voltas, depois o nozinho. Estão todos amarrados. Agora a gente abre a reguinha, retira a agulha de crochê e aí vamos soltar a emenda, de um cachinho para outro. É só soltar o fiozinho que leva de um para outro e depois tirar da régua e aparar os fios. Se você preferir ir amarrando e já aparando os fios, também facilita para não confundir na hora de amarrar os outros. Mas você pode também deixar e aparar tudo no final. E estão prontos os cachinhos. Eu fiz 50 cachinhos para essa bonequinha. A gente só tem que observar a espessura do fio que a gente usa. Eu gosto muito de usar linha. Essa linha tem uma espessura média, não é nem fina nem grossa.
Se você usar lã, então dá menos volta, de repente umas 3 já é suficiente. Aqui eu estou dobrando a flor em 4 para tirar o fundinho para poder encaixar essa flor na montagem da ponteira. É só juntar pétala com pétala. E agora nós vamos bolear, sempre usando o ferro na temperatura lã, que é o mais indicado para não danificar o EVA. Depois que esquenta, coloca na mão, com o dedo mesmo a gente faz a curvatura. Olha que fácil. Sempre esquente o lado sem pintura da peça, tá? Para não danificar a pintura. Então a gente coloca na palma da mão e com o dedo indicador dobrado, a gente consegue fazer o bauleado da flor. Olha que rapidinho e que fácil de fazer. Eu gostaria muito que vocês me dissessem o tipo de trabalho que vocês gostam, que vocês querem que eu apresente, que vocês querem aprender a fazer, porque o meu objetivo é ajudar. Eu quero muito transmitir o que eu sei para vocês, mas preciso que vocês me digam o que vocês querem para eu realmente conseguir ajudar vocês, tá bom? E agora nós vamos bolear as pequenininhas com a ponta de um pincel, muito fácil, também na palma da mão. E ela fica curvadinha. Como ela é muito pequenininha, eu sempre uso, né, o auxílio da pinça para muita coisa que eu faço, mas principalmente para peças pequenas. Ela coloca na palma da mão e com o apoio do cabo do pincel a gente dá o formato boleado na florzinha. E essa temperatura só morna o EVA, então ele não vai queimar a mão. Pode tirar e pôr direto na mão que não tem problema nenhum de queimar. Agora nós vamos fazer uma abertura nesse isopor para depois conseguirmos fazer um encaixe do lápis ou da caneta. Vocês já vão entender. E agora pegando uma borrachinha de nível, tem várias medidas e tem uma que é própria para colocar em caneta e lápis. A gente vai fazendo esse movimento que eu estou fazendo aqui, bem no centro da bolinha, onde a gente vai depois apoiar o lápis ou a caneta, né? Olha lá. E a gente retira o excesso do isopor, olha. É borrachinha de nível, né? Que é usado para fazer fonte e várias outras coisas. Então, com ela a gente retira o excesso de isopor para depois encaixar e ela não soltar. E agora usando uma malha na cor pele, no diâmetro de 7 centímetros, eu estou fazendo aqui um alinhavo para poder revestir a bolinha. Então a gente coloca o narizinho bem no centro, porque esse círculo não vai fechar todinha a bola, para não ficar aquele chumaço grande no final e deformar a cabecinha da boneca. Então ela vai fechar bem, mas não totalmente a bolinha. E eu estou usando a linha de poliamida, 100% poliamida, que ela é resistente, então eu consigo puxar bem, fechando o máximo possível o círculo sem arrebentar a linha, sem correr o risco, né, da linha arrebentar. E aí depois eu transpasso, olha, faço isso algumas vezes, umas 3, 4 vezes, passo a linha de um lado para o outro, para assegurar que a malha não vai soltar da bolinha. Então a gente toma todos os cuidados, né, para o trabalho ficar sempre muito bem feito e seguro para quem vai comprar também. E olha lá, ficou o narizinho bem no centro da bolinha.
quer dizer, quase no centro, né? Agora a gente dá um picote no furinho que a gente fez ali com um caninho de nível. Coloca cola quente e encaixa o caninho. Pronto. Agora é só reservar para ele acabar de secar. Essa parte está pronta. Agora nós vamos encaixar as florzinhas. Então a primeira é virada para cima, né, pro lado da bolinha, para aparecer aí a pintura, né, a cor que a gente deu na flor. A segunda a gente vira ao contrário. Aí mescla a cor de uma com o branquinho do fundo da outra. E fica bem bacana. E a última a gente vira também para cima, porque a parte de baixo tem que ficar com o acabamento que a gente deu, né? A pintura que a gente fez no EVA. E a gente coloca sempre com bastante cuidado para não rasgar o EVA. E aí a gente dá um piquezinho de cola, né, em alguns pontinhos aí, entre uma florzinha e outra, para não soltar. Faz isso nos 4 pontinhos aí, ao redor da bolinha. Olha que graça que fica. Agora vamos montar o cabelinho. Acerta sempre bem os fios para ficar bem retinho, né? Bem certinho. Na hora de colar na cabecinha da boneca. E se vocês preferirem, coloca a florzinha, marca a altura que ela vai ficar, tira e monta o cabelinho. E depois coloca a florzinha. Se vocês preferirem, né? Vai dar menos trabalho. Porque aqui a gente tem que tomar um cuidado danado quando estiver chegando no final, né? Da bolinha. Rente as florzinhas para não passar cola e não colar a florzinha na bolinha. Então, cada um se adapta melhor de uma forma específica de fazer, né? Não precisa ser todo mundo fazer do mesmo jeito. Cada um faz do jeito que acha melhor. Então, se preferirem, marca só aonde fica bem rente a florzinha, tira, faz o cabelinho e depois cola a florzinha. Ou faz como eu estou fazendo aqui. Cola de um lado e agora cola do outro lado. Estica bem, né, o fio na cabecinha da boneca, para ficar bem certinho. E aqui é que tem que tomar o cuidado, né, para não misturar aí a colagem do cabelo com as florzinhas e complicar o trabalho. E a gente vai com esses fios até o meio, né, na parte de trás da bolinha. E corta o excesso, e faz isso dos dois lados. Ok, meio dedo. Ela faz parte, né? Sempre queimo, não tem jeito. Mas queimar é a maneira de falar, né? Deu uma esquentadinha, nada demais. De novo. Ai, meu Deus. Então, vai com um lado até o meio, depois o outro e tira o excesso. E aí, com o bico da cola, a gente empurra
né, esse finalzinho de cabelo, juntando ele bem na bolinha de isopor para não soltar depois. A gente faz isso dos dois lados, juntando os dois lados. A gente sempre corta um pouco mais comprido porque fica mais fácil na hora de colar na cabecinha, a gente ter onde pegar para puxar, para acertar. Se deixa muito curto, dificulta o trabalho e aí que a gente tosta os dedos mesmo. Então é melhor deixar um pouquinho a mais, né, de fio e a gente poder trabalhar com mais segurança. E esse excesso que a gente tirou, a gente guarda para amarrar futuros cachinhos. É o comprimento certinho para a gente fazer a amarração dos cachinhos. Olha lá, tá? Ficou certinho o cabelinho. E agora nós vamos colar os cachinhos. É sempre um de comprido e um de lado. Um de comprido e um de lado, que é o que dá o movimento na cabecinha da boneca e forma esses cachinhos super fofinhos. Eu acho um charme esse trabalho, eu acho lindo esse cabelinho da boneca, adoro. E é muito fácil, muito gostoso de fazer. Olha lá, formando os cachinhos. E aí, para facilitar o trabalho, quando a gente cola de pé, a gente vem com o outro deitado. Mas aí a gente tem que levantar esse que veio deitadinho para encaixar o outro de pé. Então a gente vai para o outro lado. Enquanto um lado seca, a gente vai fazendo o outro, aí vai e volta até completar toda a cabeça. É rapidinho, fácil e uma delícia de fazer esse trabalho. E quando vai chegando no final, a gente já não enxerga direitinho, né, o espaço que a gente tem que colar a florzinha. Então convém usar uma pinça comum mesmo, para ir colocando os cachinhos com a pinça e não correr o risco de queimar os dedos, tá bom? Olha lá, tá prontinho, ficou perfeitinho, ficou lindinha a boneca. Agora nós vamos colar as florzinhas, né, para fazer o detalhe aí do arranjo de cabelo da boneca. Aí a gente coloca uma um pouquinho mais para cima, outra um pouquinho mais para baixo, para dar um movimento. Fica mais delicado e mais bonito o trabalho. Olha que belezinha que ficou. Para quem quiser fazer esse trabalho em série, essas bolinhas é vendido em pacotes, sai super em conta. E aí, de repente, para facilitar, não ter que fazer tanto cachinho, faz rabinho, faz cabelo curtinho, aí você tem que inventar, usar a criatividade. É um trabalho delicioso de fazer. E agora vamos pintar o rostinho da boneca. Se você preferir marcar, né, com a fita métrica, para não correr o risco de errar, mas eu estou usando aqui a caneta Calor, né, que sai com ferro ou com o bico da cola. Então, quando a gente erra, é fácil corrigir. Não convém ir direto, né, com a pintura, porque a gente pode acontecer, né, de errar e aí fica difícil de arrumar. Pode até perder o trabalho. E depois que a gente faz o desenho com a canetinha, eu gosto muito de fazer o olhinho mesmo. Quem preferir fazer a bolinha, né, com o pinta-bolinha ou com o fundo do pincel, fique à vontade, aí é gosto e cada um faz do jeito que melhor lhe agrada, né? Eu, como gosto de fazer o olhinho, eu faço o risco com a canetinha e depois com um pincel de ponta bem fininha, né, de cerdas bem fininha, eu só faço o contorno. Uso a tinta marrom para contornar, para não ficar muito forte. Preencho com um pouquinho de branco, né, a lateral. Em cima eu coloco, né, uma corzinha, como se fosse a retina. Aí depois venho com pretinho para fazer a pupila. E depois os cílios, né, e aí fazer a boquinha. É muito fácil, muito rapidinho. Eu fiz os dois no mesmo dia, mas o vídeo ficou comprido,
porque a bonequinha tem mais detalhes, né? O menino é mais simples, mas a menininha, como toda mulher, né? Sempre tem bastante detalhe. Então eu dividi para não ficar muito longo. Mas vocês vão observar que tem parte do vídeo que os dois estão juntos. E no próximo vídeo eu faço o menininho, que ficou uma belezinha também. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E para quem estiver começando na pintura de rostinho, não tenha receio. Treine no papel, treine nos retalhos. E eu tenho certeza que vocês vão ficar craques, certeza absoluta. Eu normalmente esqueço de fazer o blush da bonequinha, então quando eu acabo de pintar todo o rostinho, eu seco com o secador para garantir que eu não vou borrar, aí eu venho e faço o blush. E aí passo um pouquinho em cima do narizinho, né, para dar um destaquezinho aí, embora ele apareça bem. E meu cachorro não para de sapatear, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E agora vamos colocar o brilhinho no olhinho da boneca, né? Que dá uma vida muito grande, muito bonito. Fica lindo o trabalho finalizando com brilho. Ah, e claro que eu não ia deixar de colar os cristalzinhos aqui da bonequinha, né? Esses cristalzinhos têm vários formatos, várias cores e várias medidas. Então tem para todo tipo de trabalho e tem um preço ótimo. Vale a pena comprar, tá? Eu amo esses cristalzinhos e dá um efeito, né? Um charme muito bonito às peças que a gente faz. E no final, um lacinho, né, para dar um adorno final aí no trabalho. E está pronta a nossa bonequinha ponteira para lápis ou caneta de criança. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.